Bom dia, primeiro ano. Nós temos as duas matemáticas, né, no primeiro ano. A matemática normal e a matemática aplicada. A matemática normal é aquela onde a gente está trabalhando a parte de triângulo, né, e a parte de matemática aplicada, onde a gente trabalhou a parte de conjunto. Então, como foi combinado, para evitar esses cortes de aula, hoje a gente vai falar somente em matemática normal, tá certo? Só em matemática normal. Na próxima sexta é que nós vamos ter aula de matemática aplicada. Então, na segunda, matemática normal, na quarta, matemática normal e na sexta, matemática aplicada. Na parte da matemática normal, nós vamos estudar as relações trigonométricas, no triângulo retângulo. Observe que eu falei, faço questão de frisar, triângulo, retângulo. E quais são essas relações? Essas relações, para que você tenha ideia, é o que você chama de seno, cosseno e tangente. Pessoal, com esse conhecimento vai ser possível você realizar ou fazer algumas questões do Enem. Então, há questões do Enem que você precisa apenas do conhecimento de seno, cosseno e tangente em um triângulo retângulo. Então, vamos lá. A princípio eu falei triângulo retângulo. Ou seja, o que é o triângulo retângulo? É aquele triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Então, exemplo, aqui o meu triângulo retângulo. Ok? Bem, observe que os lados que formam o ângulo de 90 graus, ou seja, eles são adjacentes ao ângulo de 90 graus, esses lados são chamados de catetos. Cateto e cateto. O segmento que é oposto ao ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa. Então, na maioria dos autores, geralmente todos os autores, ele representa a hipotenusa pela letra A e os outros catetos pelas letras B e C. Pronto. Observe que um cateto ele pode ser adjacente ou o cateto ele pode ser oposto. E isso vai ser de acordo com o ângulo a quem eu estou me referindo. Exemplo, digamos que eu falo desse ângulo e vou chamar esse ângulo de θ. O que é que acontece? Com relação ao ângulo θ, o cateto C ele é oposto. Com relação ao ângulo θ, o cateto B é adjacente. Então, o que você determina ser um cateto oposto ou adjacente é exatamente ao ângulo a que você se refere. Tá certo? Então, se eu olhar para o ângulo θ, o C vai ser cateto oposto.
Se eu olhar para o ângulo θ e olhar para o ângulo B, ele é o cateto adjacente. O cateto adjacente é aquele que contém o ângulo, tá certo? Esse seria o cateto adjacente. Já se por outro lado eu pego esse ângulo beta, se eu pego esse ângulo aqui e chamo de ângulo beta, o cateto B em relação a beta, ele é cateto oposto. O cateto C em relação a beta, ele é cateto adjacente. Então, observe que eu estou falando sempre nesses itens. Observe que eu estou falando agora nisso aqui, ó. Olha o que é que ficou importante. Hipotenusa, cateto. O que é que pode acontecer com o cateto? Esse cateto, dependendo do ângulo, ele pode ser oposto ou ele pode ser adjacente. Beleza? Vamos dar um tempinho para que vocês assimilem. Então, a gente falou aqui num triângulo retângulo da hipotenusa e falamos aqui dos catetos, que dependendo do ângulo que eu estou falando, esse cateto pode ser oposto ou esse cateto pode ser adjacente. Entendido isso? Então, o cateto, dependendo do ângulo, ou ele é oposto ou ele é adjacente. Ok? Por que eu estou falando isso? Porque eu estou tanto contando para vocês adjacente, oposto, adjacente, hipotenusa, porque é exatamente aqui que a gente vai determinar essa relação, certo? Então, a relação seno, cosseno e tangente. Qual é a relação do seno? Agora, qual é a relação do cosseno? Qual é a relação da tangente? Então, continuando. Pessoal, qual é a relação do seno? Qual é a relação do seno? A relação do seno vai ser quem? O cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quem é a relação do cosseno? Vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E finalmente, qual é a relação da tangente? Vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tá certo? É claro que a gente teve que improvisar, porque você começa a dar aula, então eu improvisei um quadro para ficar mais fácil para vocês, porque matemática é uma coisa que a gente, como você diz, é exata, a gente tem que estar trabalhando, mostrando, escrevendo, a gente não pode simplesmente dar slide. Então é por isso que eu estou tentando fazer da melhor maneira possível, tá certo? Então, repetindo, estamos estudando as relações trigonométricas em um triângulo retângulo. Quais são essas relações que a gente vai falar? A gente vai falar do seno, do cosseno e da tangente. Né? Então, aí eu expliquei a vocês que como existe essa coisa de cateto, eu tenho que explicar para você o que é o triângulo retângulo, o que é o ângulo a que me refiro, para que eu possa determinar se o cateto é oposto ou se o cateto é adjacente. Sabendo que a hipotenusa é exatamente o segmento, o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Ok? Então, vamos continuar. Né? Eu espero que aqui vai dar tempo, porque você pode ver mais de uma vez, você pode dar uma pausazinha,
olhar. Então é claro que eu posso dar continuidade, apagando e continuando, né? Porque você pode dar uma pausa aqui, opa, seno, cosseno, tangente, você pode dar uma pausazinha e assistir sua aula com tranquilidade, tá certo? Então vou apagar aqui para a gente dar continuidade a seno, cosseno e tangente, exemplificando, certo? Vamos lá. É claro que eu vou ter que determinar para você um triângulo. Um triângulo, certo? Então, deixa eu pegar um exemplo aqui. Certo? Então, vamos lá. Peguei um triângulo retângulo, vou colocar ele em uma posição diferente, porque o aluno parece que só aprende quando o triângulo está numa posição. Então o triângulo pode ter várias posições, o que você tem que saber é quem é a hipotenusa, quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente. Mas para isso eu vou ter que dar condição para que você saiba, eu vou ter que determinar o ângulo para você. Então digamos que eu pegue isso aqui, e determine isso aqui como sendo um triângulo retângulo. Beleza? Então, isso aqui automaticamente é a minha hipotenusa. Isso aqui automaticamente é a minha hipotenusa. Consequentemente, os outros lados são os catetos. Vamos lá. Eu quero que você determine o seno de um determinado ângulo, o cosseno de um determinado ângulo, a tangente de um determinado ângulo. Então, para que você saiba, eu tenho que definir qual é o ângulo. Então eu quero tudo em relação ao ângulo que eu vou chamar de beta. Ok? Eu quero tudo com relação ao ângulo que eu vou chamar de beta. Ou seja, se você olhar para o ângulo beta, a hipotenusa continua sendo a hipotenusa. Já que eu falei aqui com relação a esse ângulo, o que é que acontece? Esse ângulo, esse lado aqui é o cateto adjacente. E esse aqui é o cateto oposto. Porque eu me referi ao ângulo beta, certo? Me referi ao ângulo beta. Então esse aqui é o cateto oposto e esse aqui é o cateto adjacente. Se eu desse letras a esse lado, se eu chamasse isso aqui de X, isso aqui de Y, e a hipotenusa eu chamasse de Z, o que é que eu diria? Que o seno de beta, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, o seno de beta, que seria o cateto oposto sobre o cateto adjacente, cateto oposto, sobre hipotenusa, seria Y sobre Z. Cateto oposto sobre hipotenusa. Me desculpe aí, eu falei cateto adjacente. Se por um acaso eu quisesse o cosseno de beta, isso aqui seria o cateto adjacente, X, sobre a hipotenusa. Ok? E se eu quisesse a tangente de beta, seria o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ok? Então, isso aqui a gente está representando algebricamente com letras,
mas consequentemente, futuramente, quando você vai resolver questões, é claro que vai ter os numerozinhos. O cara vai dar um valor e você vai achar outro, ele pode dar um ângulo, pedir